Aula gravada a partir de agora, estou compartilhando com você. Os slides, pessoal, são os mesmos da aula de terça-feira, tá? Eu estou só terminando aqui a parte que a gente viu terça-feira. Formação dos raios fundamentais. Precisamos ter esses caras muito bem alinhados, tá? Então, vamos só fazer uma revisão básica aqui rápida dos raios da semana passada. Olha aqui, ó. Primeiro raio, pessoal, é o raio que vem em paralelo, né, que a gente comentou. E se ele vier paralelo ao eixo principal, ele reflete passando pelo ponto focal, né? Conversamos sobre esse ponto aí na aula de terça-feira. Não se esqueça, pelo amor de Deus, criança, que no espelho convexo os pontos estão dentro do espelho, estão através do espelho, são pontos virtuais. Portanto, pessoal, o raio refletido, quando ele vem em paralelo, ele não passa de forma literal pelo foco, ok? Raio luminoso não atravessa o espelho, senão não é espelho, vira lente, tá? De fato que o raio refletido, ele passa pelo prolongamento do foco, na direção do foco, tá bom? O raio número 2, pessoal, é o raio número 1 aos contrários, tá bom? Ele vem pelo foco e sai paralelo, tá? Pelo princípio de reversibilidade da luz, esses dois raios eles acontecem, tá? O terceiro e o quarto raios, pessoal, que a gente trabalhou também na aula de terça-feira, estavam esquematizados aí para você. O terceiro raio é o vem e volta pelo centro, tá? Passou pelo centro, bateu no espelho refletivo, volta em cima do centro. E o raio número 4 bateu no vértice, pessoal, ele vai ser refletido com o mesmo ângulo, tá bom? Sempre o ângulo em relação ao eixo principal, tá bom? Então, assim, pessoal, esses raios, eles vão ser necessários, tá? Não tem como a gente fugir dessa ideia, eu lamento te informar, tá? Mas não tem como a gente fugir do conhecimento geométrico desses raios para a gente conseguir desenhar a formação das imagens. O fato é que, assim, saber desenhar os raios é uma garantia que você tem na sua manga para você não fazer caquinha, para você não confundir as propriedades das imagens de cada espelho. Hoje a gente vai conversar sobre todos os casos de côncavo e de convexo, e você, com a sua inteligência, que é o que você tem de melhor, você vai descobrir um jeito que não necessariamente com o desenho dá para lembrar, tá? Só que assim, para você não precisar gastar espaço no seu HD interno decorando, quando a imagem está em cima do foco, ela é não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Entendeu? Você pode fazer na hora pelo desenho, tá bom? Mas existe um jeito mais ou menos simples, dependendo do referencial, para a gente conseguir lembrar a ideia das imagens de cada espelho. Por quê? E aí eu gostaria de você refrescar comigo a sua memória da aula de espelhos planos, pessoal, que a gente teve aí na semana passada. Eu fiz uma pergunta para vocês, vocês me responderam coisas que estavam certas, a gente só afinou a linguagem para formar uma frase. Quero ver quem lembra. Com relação ao espelho, seja espelho plano ou espelho esférico. Com relação ao espelho, o que é uma imagem? Quem lembra? O que é uma imagem de um espelho? É o conto de raios refletidos, né? Lacrou. Formas e imagens é um encontro de raios refletidos pelo espelho. Precisamos ter essa ideia muito fixa na nossa mente, pessoal, porque no espelho plano, essa ideia, apesar dela estar presente, ela fica um pouco distante lá, porque a gente já sabe sempre como vai ser a imagem do espelho plano, né? Virtual, direita, simétrica, enantiomorfa, tudo bonitinho, nunca muda. Agora, para os espelhos esféricos, pessoal, essa ideia de encontro de raios luminosos, de encontro de raios refletidos, ela é preciosa. Ela é preciosa. Por isso que a gente precisa ter bem claro os 4 raios de terça-feira para a gente conseguir desenhar as imagens hoje. Tá bom? Então, assim, pessoal, como a gente comentou lá no espelho plano, ninguém se encontra sozinho, né? Você se arruma tudo para sair lá. Aonde você está indo, filho? Eu vou me encontrar comigo mesmo. Pessoal, não funciona isso. Você só se encontra com alguém. Então, encontro de raios refletidos, você precisa ter pelo menos 2 raios. Quando esses raios se encontrarem, vai ter formado uma imagem. Então, como eu preciso desenhar pelo menos 2 raios fundamentais, eu vou desenhar 2 raios fundamentais. Eu não preciso desenhar mais do que isso. Menos não dá certo. Mais, pessoal, é só para confirmar. Mas é uma perda de tempo, de energia, e tanto a natureza quanto eu somos econômicos. Tá bom? Então, a gente vai desenhar 2 raios fundamentais em cada caso, analisar onde esses caras se encontram para ver a formação de imagens. E já te adianto, pessoal, que a imagem, a formação da imagem, ela depende tanto do espelho quanto de onde o objeto está. O objeto mais perto, mais longe, dependendo do tipo de espelho,
a gente tem imagens diferentes. Coisa que no caso do espelho plano, isso não existia, né? Aqui a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, tá bom? Mas eu quero começar, pessoal, com um caso fácil, com um caso moleza, com um caso tranquilex, que é o espelho convexo, tá? Que é o retrovisor de carro, que é o glorioso lá espelho de garagem, espelho lá pro cobrador do Inter 2, quando você desce lá do ônibus, tá bom? Como é que vai funcionar, pessoal? Presta atenção, respira fundo, tá? Os objetos, pessoal, que nós desenhamos aqui na parte de espelhos, eles geralmente são setas, tá? São flechinhas porque eles facilitam a questão da nossa brincadeira. No caso, ele colocou aqui uma vela, mas a ideia é a mesma, né, pessoal? Olha aqui, ó. Como esse espelho ele tem todo um comprimento, né, um tamanho, esse espelho, esse objeto, o que a gente faz, pessoal? A gente coloca sempre a bundinha dos objetos em cima do eixo principal, tá? O pezinho das flechinhas no eixo principal. E a gente vai desenhar, pessoal, os raios fundamentais em relação ao cabeçote aqui do objeto. Tá bom? Faz como se tivesse um pontinho lá na cabecinha da flechinha do objeto. E é a partir destes pontos, desse ponto, melhor dizendo, nós vamos desenhar os raios fundamentais. Sempre desenha da cabecinha, tá bom? Eu usei aqui, pessoal, 2 raios dos 4 que a gente viu na aula passada. Professor, pode escolher outros 2? Pode, irmão. Gosto do freguês, tá bom? Eu escolhi esse porque eu estava afim, tá? Então, o primeiro raio, olha aqui, ó. É o raio número 1 que a gente viu na terça-feira. Olha aqui, é o raio que está desenhado em vermelho. Vem paralelo e saiu na direção do foco. Vem paralelo, sai pelo foco. Tá vendo aqui, ó? O tracejado, pessoal, aqui é que mostra que é um prolongamento. Não passa de forma explícita, de forma ali física, né? Pelo foco, porque ele está dentro do espelho. Ok? Esse é o primeiro raio fundamental que eu desenhei. Vem paralelo, sai pelo foco. Escolhi para desenhar aqui, pessoal, como preciso desenhar pelo menos 2, o raio número 4, que a gente viu na aula de terça-feira, é o raio que vem pelo vértice e bate com o mesmo ângulo. Não esqueça, pessoal, que esses ângulos são medidos aqui com relação ao eixo principal. Quando você for desenhar essas criaturas no seu caderno, e você for utilizar, pessoal, esse raio do ângulo aqui, ó, ângulo I igual ao ângulo R, toma cuidado, tá? Você não precisa de transferidor para garantir que os ângulos estão iguais. Mas você tem que fazer umas medidas com régua que não seja uma medida muito porca, tá? Porque senão o raio vai ficar torto, aí a sua imagem vai formar no lugar que está errado e você vai perder o exercício, tá? Então, garanta que esses ângulos ou estão iguais ou pelo menos muito próximos, tá? Para não ter muita diferença aí com relação ao raio refletido. Tome cuidado com isso. Por isso que eu falo do desenho geométrico aí nessa brincadeira dessa aula, tá? Bateu no vértice, refletiu com o mesmo ângulo. Então, lembra do slide anterior, pessoal? Já formei 2 raios, né? Imagem é encontro de raios refletidos. O primeiro raio refletido, pessoal, é esse aqui, ó. Esse vermelho que está aqui para cima. O outro raio refletido é esse verde que está aqui para baixo. Se você olhar, esquece o desenho que está aqui atrás do espelho. Esquece ele por enquanto. Eu só desenhei os raios. O primeiro raio refletido e o segundo raio refletido, pessoal, eles estão se espalhando. Eles estão assim. Concorda comigo? À medida que o raio está passando aqui, ó, eles estão cada vez mais se afastando um do outro. Esses raios nunca vão se encontrar, né? Só que a gente sabe, pessoal, que espelho convexo forma a imagem. Então, do mesmo jeito que a gente fez lá no espelho plano, a gente tem que pegar esses raios e juntar aqui para trás. Fazer um prolongamento reverso desses raios, de tal forma que eles consigam se encontrar atrás do espelho. Do mesmo jeito que a gente fez com o espelho plano. Prolonguei os 2 raios refletidos, de tal forma que olha o prolongamento do vermelho aqui, olha o prolongamento do verdinho aqui. Aonde aqueles raios se encontraram, pessoal, você tem que lembrar que você desenhou em relação à cabecinha do objeto. É ou não é? Então, isso aqui que se encontrou é a cabecinha da imagem. Tá bom? E sempre, pessoal, a bundinha da imagem vai estar em cima do eixo principal. Por isso que está aqui a nossa imagem. Tá bom? Seja flechinha, velhinha, árvorezinha, o que você quiser. Esse é o objeto, esta é a imagem. Ok? Então, perceba, pessoal, que o espelho convexo está formando a imagem aonde? Atrás do espelho. Dentro do espelho. Do lado oposto ao que está o objeto. Do lado oposto ao que está a luz. Esta imagem tem um nome.
nós vimos lá no espelho plano. Quando a imagem está dentro do objeto, é a chamada imagem virtual. Obrigado, Ju. Imagem virtual. Quando a tranqueira da imagem está dentro do espelho, está do lado oposto ao que o objeto está, esta porqueira desta imagem é virtual. Virtual. Então se liga na ideia. Estou resumindo aqui em tópicos para você depois anotar o que eu acabei de falar. Desenhei o raio 1, vem paralelo, saiu pelo foco. Desenhei o raio número 4, vem no vértice, saiu com o mesmo ângulo. Percebi que os refletidos não se encontram na frente do espelho. Trabalhei com os prolongamentos, eles se encontraram atrás. Formei a minha imagem. Ok? Toda vez, pessoal, estou repetindo a imagem aqui. O mesmo desenho do slide anterior. Toda imagem de espelho, e de lente também, né? A gente vai ver lente no módulo 4. Toda imagem, pessoal, ela possui 3 características principais. Santíssima trindade da classificação das características da imagem. Dizer que a imagem é virtual, como a Ju comentou corretamente, que a imagem está dentro do espelho, isso tem um nome. A gente está falando qual é a natureza da imagem. Natureza. Então, ela pode ser virtual, quando ela está atrás do espelho, e ela pode ser outra coisa se ela estiver na frente do espelho. Você lembra qual é o nome da imagem que vai estar na frente do espelho? Que a gente viu? Real. Isso. Real. Perfeito. Imagem real. Então, falou de natureza da imagem, pessoal, ou ela é real ou ela é virtual. Real, na frente do espelho, junto com o objeto, junto com a luz. Virtual, atrás do espelho, dentro do espelho. Ok? Convexo é virtual. A outra característica de imagem, pessoal, que nós trabalhamos é a orientação. Orientação. Orientação, pessoal, tem a ver com a relação entre a imagem e o objeto, se eles apontam um para cima, ou se um está para cima ou está para baixo. Tá? Isso é orientação. Na câmara escura, a avó da máquina fotográfica que a gente trabalhou lá no módulo 1, nós vimos, pessoal, que a câmara escura formava uma imagem invertida. Lembra disso? Que é a mesma imagem que o nosso olho forma lá na retina. Imagem invertida, imagem de ponta cabeça. No espelho plano, nós vimos, pessoal, que a imagem ela era não invertida. Você não se vê no espelho plano de ponta cabeça, né? Só que esse nome, pessoal, não invertida, essa expressão não invertida, na física ela tem um nome mais bonitinho, mais formalzinho, que é a imagem direita, não é direta. Direita, ok? Imagem não invertida, imagem direita, orientação desta imagem de espelho convexo. Natureza virtual, orientação direita, ok? A outra característica de imagem que sempre o exercício cobra é com relação ao tamanho. Então, natureza, orientação e tamanho. O tamanho, pessoal, na semana que vem a gente vai aprender a medir o tamanho. 5 centímetros, 8 centímetros, 1 metro, enfim. Mas para nós, pessoal, por hora é suficiente medir o tamanho da imagem em relação ao objeto. A imagem é maior do que o objeto? A imagem é menor do que o objeto? A imagem é igual ao objeto? Essas 3 palavrinhas, para nós, já são suficientes para medir o tamanho da imagem. E nesse caso, dá para você ver que a imagem é menor do que o objeto. Então, isso para nós é suficiente. Imagem do espelho convexo virtual, direita e menor. Uma outra informação, pessoal, que nem sempre vai ser muito importante, tá? Mas que no espelho convexo ele já é pronto. Tá? Eu já dou uma olhadinha no chat quem está me chamando aí. Que no caso do espelho convexo está pronto, tá bom, pessoal? E quando você for desenhar tem que dar certo, tá? Que é a posição, é a localização da imagem. Eu não estou dizendo que tem que estar no meio do vértice do foco. Estou dizendo que tem que estar no meio dos dois. Tem que estar entre o vértice e o foco. Exatamente na metade é uma medida, vamos dizer assim, muito particular. O que não pode, pessoal, é a imagem do espelho convexo estar depois do foco. Aí você fez aqui. Tá? Imagem do espelho convexo está entre o vértice e o foco. E aí é que vem a grande facilidade, o presente da natureza com relação ao espelho convexo. Presta atenção no que eu vou te falar. Não importa se o objeto está aqui no espelho convexo ou está lá em Paranaguá. Não interessa. A imagem de espelho convexo sempre vai ser a mesma coisa. Sempre vai dar virtual, direita e menor. E entre o vértice e o foco. Mas o que eu quero que você guarde é natureza, orientação e tamanho.
Do mesmo jeito que do espelho plano era virtual, direita e igual, era de mesmo tamanho, aqui no convexo é virtual, direita e menor. Virtual, direita e menor. Virtual, direita e menor, independente da posição do objeto. É por isso que a gente começa com o convexo, porque ele é o fácil. Você pode o objeto estar pertinho do espelho ou lá longe, a imagem sempre será virtual, direita e menor. Guarda esse cara, pessoal, porque só tem um caso do convexo. O côncavo, que tem cinco casos para estudar, esse você não precisa guardar. Esse entenda como desenhar, entendeu? Agora o convexo guarda, gente. Pelo amor de Deus, é só um cara. Virtual, direita e menor. Lembrou disso, pessoal? Você consegue resolver exercício de espelho convexo em 21 segundos. Porque só tem essa situação. Virtual, direita e menor. Tá bom? Quem me chamou aqui no chat? Voltar no slide anterior. Volto. Bem que era o mesmo desenho, né? Mas não tem problema. Os slides, pessoal, estão anexos, tá bom? Na aula de terça-feira, você pode baixar no seu computador, fica guardadinho, você faça as suas anotações, tá? Sem pressa. João, era esse slide que você queria que eu voltasse, querido? Valeu, é esse mesmo. Beleza. Tranquilo? Posso ir adiante, pessoal? Todos? Pessoal, Beleza. você tem obrigação moral de me interromper em qualquer momento da aula, hein? Tá bom? Esta, então, é a formação de imagem de espelho convexo, virtual, direito e menor. Nunca vai mudar, tá bom? Agora, criança, o côncavo dá um pouquinho de trabalho, tá? Mas antes de ver o côncavo, vamos ver aqui aplicações práticas do convexo, né? O espelho lá de garagem, né, pessoal, que faz aquela sacada lá de aumentar o campo visual, que a gente comentou na aula de terça-feira. E perceba, pessoal, que quando você aumenta o campo visual, o que isso quer dizer? Que você está colocando mais objetos, né, dentro do espelho para formar a imagem. Para que caiba tudo, pessoal, essa imagem tem que ser menor do que o objeto. Se você está ampliando o campo visual, você tem que diminuir a imagem. Por isso que a imagem deu menor lá no gráfico, né? O retrovisor, pessoal, que a gente viu que é um caso também de convexo, quando a gente viu lá campo visual, a gente viu que tem aquele esquema lá do ponto cego, né? E os novos retrovisores, pessoal, eles já vêm com esse como que acoplado aqui, ó, porque esse espelho ele só está pegando o carro que está passando no ponto cego, tá? Então perceba, o retrovisor normal está pegando aqui acho que é um Corolla, né, que está vindo, mas acho que é um Prisma, não sei. Esse cara já está ultrapassando o carro aqui, entendeu? E pelo retrovisor natural, normal do carro, esse prisma não estava sendo pego. Então ele precisou colocar um outro espelhinho aqui que mira exatamente no ponto cego do carro, tá? Esse é o esquema do convexo. E um outro esqueminha de convexo, pessoal, que é muito bonitinho, já foi questão de prova, já foi questão de Enem, inclusive está na sua apostila, acho que foi um exercício que eu pedi para você fazer, é essa ideia aqui, ó. Alguns espelhos convexos, pessoal, vêm acoplados, alguns espelhos retrovisores, né, que são convexos, eles vêm acoplados com essa frase aqui, ó. Você que manja dos inglês, objetos no espelho estão mais próximos do que eles aparentam, do que aparece, né? E aí, pessoal, eu gostaria da sua interpretação do teorema do bom senso, de você explicar para mim qual é o princípio físico que explica esta bendita frase. Por que objetos no retrovisor estão mais perto do que eles aparentam? Quem consegue me explicar isso? Um de cada vez para não tumultuar a linha, tá bom, pessoal? E aí? Enquanto você pensa, esse exercício é o exercício 8 da página 29, tá? O exercício do Enem que fala exatamente sobre essa questão do retrovisor. Exercício 8 da página 29. Fala aí, Filipac. Professor, tem alguma coisa a ver? Que nem você falou ali, que não importa aonde o objeto esteja, no espelho ele vai ser projetado no mesmo lugar, basicamente? Então, tipo assim, se a gente fosse olhar, o objeto pareceria que está mais longe e por ele estar sendo transmitido no espelho ali dentro do ponto V e C, né? Acho que é isso. Não, V e F. Ele parece estar mais perto? Ou falei besteira? Você está no caminho. Tem um detalhe da propriedade do slide anterior que junta com isso que você falou e te dá mais robustez na resposta. Por que a gente acha que a imagem do retrovisor está mais longe do que ela aparenta? Porque daí o alerta é, os objetos estão mais próximos do que eles aparentam. Então, por que parece que está longe? Por quê?
Tem uma característica, pessoal, da imagem que a gente viu no slide anterior que explica isso. Porque Quando a você imagem vai nas suas projetada é férias, menor? fala, Carlão. Por causa que a imagem projetada no espelho vai ser menor? E aí, que mais? Por quê? Por que é menor? Perspectiva, então? Hã? Perspectiva, então? Que mais? Monta uma frase, pessoal. Resposta padrão, segunda fase de vestibular. Como é que você colocaria isso equacionado numa ideia? Estão no caminho. O Carlos levantou a bandeira aí, é por esse caminho mesmo, pessoal. Ninguém? Difícil, né? Melhor sentar, escrever Professor, e tal, né? Fala, Ju. tem alguma coisa a ver com a reversibilidade dos raios de luz? Na verdade, é mais com relação ao tamanho, né? A reversibilidade, ela nos dá sustentação para trabalhar tanto com o raio 1 e o raio 2, né? Vem paralelo, sai pelo foco, vem pelo foco, sai paralelo. Isso é mais propriedade da reversibilidade, né? De fato, pessoal, vocês montaram a ideia da resposta. A gente só vai dar uma afinada aqui na linguagem, né? Quando você vai passar as suas férias em Paris, né? E você vai tirar a sua foto clássica lá na Torre Eiffel, o que o pessoal gosta de fazer, né? Colocar a Torre Eiffel aqui assim, né? Não é legal? Fica de perfil aqui assim, ó. Aí coloca a Torre Eiffel assim, ó. Já viu isso? Já entende isso, né? Por que isso dá certo, pessoal? Porque você está longe. Quando você está longe do objeto, pessoal, e você olha para o objeto, ele está de que tamanho? Pequenininho. Não é assim que funciona? Então, pessoal, quando você vê a imagem que é naturalmente menor do que o objeto, porque é a propriedade do convexo, o nosso cérebro interpreta uma imagem pequena como uma imagem que está longe. Só que ela não está tão longe assim. Por isso que o retrovisor te alerta. Ô, filhão, o objeto está mais perto do que ele parece. Ele não está tão longe assim, né? Então, quando você vê um carro lá, você acha que ele está muito pequeno, que ele está tão longe assim? Ele não está tão longe assim, porque a imagem naturalmente do convexo já traz essa distorção. Ela já diminui e o nosso cérebro acha que tudo na nossa vida é espelho plano, que a gente enxerga as coisas do tamanho real que elas são, tá? Então, essa é a sacada. Viu a imagem menor, acha que ela está longe, mas não está. Por isso que na direção ali tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes a gente acha que o cara está longe, mas ele não está. Porque o espelho ele dá essa leve distorcida. Não pode ser um espelho muito esférico, né? A gente viu até aquela questão da condição de nitidez, lá menos do que 10 graus, a inclinação do espelho. Porque além de não formar uma imagem muito, muito nítida, aí você distorce muito, né? Aí o cara, para retrovisor, isso chega a ser até perigoso, né? Porque o cara está colado em você e você está fechando o cara, tá bom? O que me chamaram aqui, ó? A nível de curiosidade, as pessoas veem a gente como nós vemos no espelho? As pessoas veem a gente como nós vemos no espelho? Não. Não, a Entendi. resposta é não, né? No espelho, sentido. pessoal, a gente vê a imagem revertida, né? A mão direita gera a mão esquerda. Nós olhamos para as pessoas, né? Como é como se não tivesse nenhum espelho, como realmente não tem, né? A questão da imagem ser exatamente igual ao objeto e não ter a propriedade de reversibilidade, tá? A questão é que todo esse ajuste, pessoal, eu vou ter uma aula com vocês junto com a Ju, tá? Para a gente bater um papo sobre a anatomia do olho lá no final do trimestre. Todo esse ajuste é feito pelo nervo óptico e por condições anatômicas do cérebro. Porque a imagem, quando ela é formada na retina, que a gente vai ler, a gente vai ver isso, né? Da lente, no cristalino, uma lente convergente e tal, ela é formada revertida, como todo espelho, como toda lente, né? E ela também está de ponta cabeça, ainda tem esse ajuste a mais para fazer, né? Mas você pega, por exemplo, ó, vocês estão me vendo aqui pela webcam, e essa mão aqui que eu estou levantando, para vocês é a mão esquerda, né, do jeito que vocês estão vendo. Mas essa mão aqui é a minha mão direita. Porque a webcam, como câmera frontal do celular, né, ela dá essa questão de reversibilidade. Se eu quiser, eu até posso ajustar isso aqui na câmera, quer ver? Ó? Aqui, ó, Video Settings, ó, deixa eu ver aqui. Ó. Eu não vou espelhar mais a minha imagem aqui. Ó, não espelhei. Tá vendo? Ó? Agora, olha aqui. Ó. Essa aqui é a minha mão direita, que você está vendo como mão direita aí. Entendeu? Agora ele ajustou para ficar da mesma forma como eu estou fazendo o meu movimento. Né?
Mas eu não Ô, gosto professor, assim, tá? Porque eu acho que o meu rosto fica deformado. Eu me acostumei a me ver com câmera frontal, então eu vou ajustar, porque eu vou achar que eu estou tendo um derrame, tá? Pronto, voltei. Pode falar. Fala, Felipe. é, não, então, tipo assim, que nem tem que se falou ali do espelho. Basicamente, então, o espelho a gente vai ver, que nem a gente já comentou, né? Mão direita vai ser nossa mão esquerda. Sim. Tá. Não, só isso. Só isso? Tá bom. Carlão, você ia falar alguma coisa, queridão? Ah, não? Nada não, senhor. Ele é Beleza. boa. Então, fala. Pessoal, convexo é isso. Convexo é isso. Agora a gente tem que falar do côncavo. Tá? O côncavo ele vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque ele tem mais casos, tá? Mas a gente vai trabalhar com eles pouco a pouco aqui para você entender a ideia. Então, olha aqui, pessoal. Primeiro caso do espelho côncavo. Estou colocando o objeto lá longe, mas longe mesmo, irmão. Perceba, o centro de curvatura está aqui, ó, centro, foco e vértice. Lembra dos pontos? Centro, foco e vértice. Coloquei o objeto além do centro, longe para dedéu, ok? Seja um pouquinho além do centro ou muito além do centro, o jeitão da imagem vai ser igual. Então, olha os raios, pessoal, que eu utilizei para desenhar nesse caso. Você pode e deve, como treino, fazer esse desenho no seu caderno. Você pode utilizar outros raios, pessoal. A imagem tem que dar do mesmo jeitão. Eu utilizei o raio número 1. Ó, peguei na cabecinha do objeto, tá vendo? Ó? Vem paralelo, saiu pelo foco. Ok? Esse é o côncavo. Agora vai passar em cima do foco, né? E aí eu utilizei o raio número 3. É o vem e volta pelo centro. Ó. Passou pelo centro, refletiu, voltou em cima do centro. Então, os dois refletidos, pessoal, se encontram aqui, ó. E olha como é engraçado. Este ponto que eu desenhei é a cabecinha do objeto. Então, esse ponto onde os raios se encontraram é a cabecinha da imagem. E como o pezinho da imagem sempre está em cima do eixo principal, pessoal, o que isso quer dizer? Que a imagem vai estar de ponta cabeça. A imagem fica invertida. Tá vendo ali, ó? Ficou invertida. É uma imagem menor do que o objeto, dá para ver pelo tamanho, né? E essa imagem, pessoal, ela é real ou ela é virtual? O que você pode me dizer? Real. Ela é real. Por quê? Tá na frente do espelho, né? Porque está na frente do espelho, está do mesmo lado que o objeto, está do mesmo lado que a luz, né? Então, esse é o caso de uma imagem real na frente do espelho, invertida, está de ponta cabeça e menor do que o objeto. Tá bom? Isso para o objeto lá longe, além do centro de curvatura. Vamos aproximando o objeto. Esses desenhos você vai fazer no seu caderno, hein? Aproxima o objeto. Coloca o objeto agora em cima do centro de curvatura. Exatamente em cima do centro. Olha aqui, ó. Caso número 2. Imagem exatamente em cima do centro. Eu utilizei, pessoal, para matar esse exercício aqui, dois raios de novo. Eu utilizei o raio número 1 e o raio número 2. O raio 1 veio paralelo, refletiu pelo foco. O raio número 2 veio pelo foco, refletiu paralelo. Quando você for desenhar, pessoal, toma muito cuidado, porque tem gente que desenha os raios corretamente, mas não se lembra, se esquece da questão das distâncias entre os pontos. Lembra, pessoal, que do vértice até o foco é a mesma distância do foco até o centro. Lembra disso? O foco está exatamente no meio do caminho, tá? Então você tem que tomar cuidado com essas proporções de distância para quando você for desenhar dar certo. Se você desenhar bem certinho, bem bonito, retão, show de bola, pessoal, a imagem vai ficar exatamente assim. Fica exatamente embaixo do centro a imagem, tá vendo? Ó? Tá? Fica do mesmo tamanho que o objeto e fica de ponta cabeça e, de novo, é uma imagem real, né? Porque está na frente do espelho. Então, o objeto em cima do centro, pessoal, ela continua sendo real, continua sendo invertida, só que agora ela é de mesmo tamanho, igual ao objeto. Tá bom? Então já temos dois casos aqui do côncavo que você percebe que mudou. Dependendo da posição que o objeto está, a imagem conjugada já é diferente. Então, convexo e plano, pessoal, são fáceis, nunca mudam. O côncavo dá um pouquinho mais de trabalho. Tá bom? Não precisa desesperar, os slides estão anexos para você terça-feira. Você pega, vai copiando o desenho lá, vê com calma,
Faça as anotações do seu caderno sem medo de ser feliz. Aqui a gente só vai bater. Professor, Fala. então assim, quando a gente for desenhar o raio, tipo, dependendo do ponto que ele passe, se ele não passar pelo centro, a gente joga ele no espelho e ele sempre vai ter que passar pelo ponto F daí. Como se ele estivesse sendo refletido. Fala de novo, por favor. Tá, deixa eu reformular. Tá. Então, assim, quando a gente for desenhar, né, as linhas ali, etc e tal, tem o objeto e tudo mais, colocou a primeira linha lá em cima, né, tipo, na imagem 1 ali. Na imagem Aí a 1. gente... na imagem 1. O raio que veio paralelo aqui. Isso, o raio paralelo, ele sempre vai passar pelo foco depois, né? Sempre, é raio Pelo fundamental. ponto F. Isso nunca vai mudar. Uhum. E se ele vier pelo ponto F, também vai sair paralelo. Isso nunca vai mudar, né? Nunca. Os raios fundamentais, pessoal, que a gente viu na aula de terça-feira, 1, 2, 3 e 4, eles nunca mudam. Independente do espelho e independente de onde está o objeto. Os raios nunca mudam. A questão é que, em relação ao objeto, esses raios refletidos eles vão se encontrar em lugares diferentes. Por isso que daí, em cada caso, a gente tem a formação de uma imagem diferente. Mas os raios, como construção geométrica, eles nunca mudam. Por isso que, para entender, pessoal, a formação de imagem, se a gente não tiver aula de terça-feira bem fixa, como raios fundamentais, não vai adiantar nada. Tá? Mas os raios são sempre os mesmos, tá bom? Então, pessoal, lá longe, real invertido e menor. Aproximou um pouco em cima do centro, real invertido igual. Vamos ver quem pegou a ideia. Por isso que eu falei que tem uma ordem lógica. Aproxima mais o objeto. Agora coloca o objeto entre o centro e o foco. Lá longe, real invertido e menor. Em cima do centro, real invertido e igual. Colocou mais perto do espelho, entre o centro e o foco. Como você acha que vai ser a imagem, pessoal? Real invertido é maior? Perfeito. Real invertido maior. Percebe que tem uma ordem lógica? Então, assim, não é tão difícil de lembrar. Precisa ficar decorando, professor? Eu não acho que compensa. Mas tem uma ordem lógica desses três. Entendeu? Você vai aproximando o objeto do espelho, a imagem vai aumentando de tamanho. E permanece real invertida. Tá bom? Então, olha aqui, ó. Caso 3, pessoal. O objeto entre o foco e o centro. Tá vendo? Ó? Eu utilizei quais raios? O primeiro, olha aqui, ó. Vem paralelo, saiu pelo foco. Refletiu aqui embaixo. O outro raio que eu usei, pessoal, bateu pelo centro e saiu pelo centro. É o vai e volta pelo centro, foi o que eu utilizei. Pode usar o do vértice? Pode. Pode usar o do vem pelo foco, sai paralelo? Pode. Tem que dar a mesma coisa. Você escolhe, pessoal, os dois raios que você quiser, irmão. O gosto é do freguês, tá? Coloquei esses dois aqui porque eu quis, tá? Mas tem que dar a mesma coisa, tá bom? Perceba que os raios refletidos estão se encontrando aqui embaixo, mais uma vez. Então, mais uma vez, a imagem é invertida, está de ponta cabeça. É uma imagem real, de novo, porque ela está na frente do espelho, está junto com o objeto, e você percebe pelo tamanho que a imagem realmente está maior do que o objeto. Tá bom? Me pediram para explicar de novo. Vamos lá. Ó. Imagem invertida atrás do objeto. Então, assim, ó, vamos lá. Vamos desenhar aqui, ó, deixa eu fazer o coloridinho. Escolhi o raio número 1. Para esse caso aqui, ó, o objeto está aqui, ok? Entre o centro e o foco. Escolhi o raio 1, é uma escolha minha. O raio vem paralelo ao eixo principal e reflete passando pelo foco. Ok? Esse é o raio número 1, que a gente viu na aula de terça. Tem que escolher um outro. Eu escolhi aqui o raio 3, mas você pode escolher tanto 2 quanto 4, não tem problema. Escolhi o raio 3. Qual era o raio 3? É o vem e volta pelo centro. Então, ele está vindo pelo centro, ó. Olha a setinha indo e a setinha voltando, um em cima do outro. Tá vendo? Ó? Foi pelo centro e refletiu pelo centro. Lógico que esse raio continua para cá, esse azul. Propagação retilínea, né? O raio amarelo continua para cá, assim, né? Mas eles se encontram naquele pontinho ali. Então, como eu sempre desenhei a cabecinha do objeto, este ponto onde eles se encontram é a cabecinha da imagem, né? Então, se a cabecinha da imagem, pessoal, está na parte de baixo, quer dizer que a imagem é invertida, porque sempre o pezinho da imagem está em cima do eixo, tá bom? Então, mais uma vez, é uma imagem real,
porque ela está na frente do espelho, está do mesmo lado que o objeto está. Está do mesmo lado que os raios luminosos estão, certo? Então, é uma imagem real. É uma imagem invertida, porque ela está de ponta cabeça em relação ao objeto. E é uma imagem maior em relação ao objeto. Perfeito? Tudo bem? Lá longe, além do centro. Real, invertida e menor. Em cima do centro, real, invertida e igual. Entre o centro e o foco, real, invertida e maior. Eu estou aproximando. Agora vamos ver. Vou aproximar ainda mais. Agora a imagem, pessoal, vai ficar em cima do foco. Exatamente no ponto focal. Imagem em cima do foco. Como você acha que ela vai ser formada? Quais são as características de uma imagem que está em cima do foco? Hein? Quem consegue pensar em alguma coisa? Ela vai distorcer um pouco, sei lá. O que é distorcer? Me explica essa ideia. Que a imagem vai ter proporções diferentes Né? em diferentes partes. Tipo assim, você vai botar a fuça ali na imagem, o nariz vai ficar maior do que a cara. Como é que é? Se você botar o nariz assim bem próximo, teu nariz vai ficar maior do que seria em relação à tua cabeça. Ah, mas continua sendo uma imagem maior do que o objeto, então. Sim. Qual é a diferença, então, desse caso para esse que já está desenhado? Ah, é uma boa pergunta, É uma porque... boa pergunta, né? Gostei. Alguém tem alguma ideia, pessoal? Alguém conseguiu desenhar rapidinho aí? Com o objeto em cima do foco? O que acontece? Não? Pessoal, você vai fazer esse teste em casa. Fala, Ju. Você ia falar alguma coisa, que você abriu o microfone que eu vi. Ela fica com o mesmo tamanho? Pior que não. O mesmo tamanho é só quando ela está em cima do centro. Pessoal, você vai fazer esse teste. Esse teste ele é muito interessante. Ele é muito simples de fazer, porque todo mundo tem uma colher de sopa em casa, né? Se você tiver condição, se você tem um espelho de maquiagem aí daqueles grandes, facilita muito mais, tá? Mas com a colher já dá para ter uma noção. Se você tiver aquelas colheres grandes de arroz ali para aquele panelão, fica mais fácil ainda. O que você vai fazer? Você fica distante da colher, né? E vai aproximando para você ver o que acontece com a imagem. Pessoal, é muito louco. Você tem que usar, lógico, a face côncava, porque é onde você coloca lá a sopa e o remédio, né? A bundinha da colher, que é o convexo, é sempre virtual direito e menor. E você pode fazer esse teste também. Pega a colher aí e olha, mano. Agora, na parte côncava da colher, tem um ponto, que à medida que você vai se aproximando, se você conseguir olhar para a colher e ver, não forma imagem nenhuma. Nossa, professor, que bruxaria, é verdade. Não forma imagem nenhuma. Não é possível ver a sua imagem. Fica um borrão. Fica um borrão. Por quê? Porque se você desenhar, pessoal, você tem que fazer esse teste, velho. Coloca a imagem em cima do foco. Escolha dois raios. Eu escolhi os mesmos que eu escolhi no caso 3. Raio número 1. Vem em paralelo, saiu pelo foco. Olha aqui, ó. Vem em paralelo, saiu pelo foco. Escolhi o raio número 3. Vem pelo vértice e volta pelo vértice. Vai e vem pelo vértice. Se você desenhar com simetria, com régua, com distância correta, você vai ver que estes dois raios refletidos não se encontram. Eles ficam perfeitamente paralelos entre si. E você já aprendeu em geometria de posição que retas paralelas não se encontram, não se cruzam. Se o raio luminoso não se cruza, não se encontra, quer dizer que não se forma a imagem. Alguns autores, pessoal, falam que essa imagem se forma no infinito. Tá, tudo bem, pode ser. O fato é que não se forma a imagem. E isso tem um nome, pessoal. Se a imagem real é a que está na frente do espelho, a imagem virtual a que está atrás do espelho, a imagem que não se forma, ou que se forma no infinito, é a imagem proibida para menores de 18 anos. É a chamada imagem imprópria. Imprópria é o nome dela, tá bom? Imagem imprópria quando o objeto está em cima do foco no espelho côncavo. Os raios não se cruzam, a imagem não é formada ou é formada no infinito.
tanto faz. Você faz esse teste na colher, você vê que vai ficar um borrão. Não dá para ver nada. Só que tem que ser exatamente em cima do foco. O foco é só um ponto. Mais longe do foco está invertida. Mais perto do foco é o último caso que a gente vai estudar hoje. Tá? Imagem em cima do foco não se forma. Não se forma. Tá? É muito da hora esse negócio. Faça o teste na colher que você consegue ver. Se você tiver um espelho de maquiagem, melhor ainda. Tá? Ok? Respirou fundo? Vamos lá. Último caso. Só mais um. Prometo, só mais um. Olha aqui, ó. Quinto caso, pessoal. Agora o objeto está entre o foco e o vértice. Está bem pertinho do espelho côncavo, que é o que geralmente a gente utiliza como espelho de maquiagem, né? Porque espelho de maquiagem, ou espelho da ótica, lá para você testar um óculos novo, você não está na porta da loja e o espelho está lá na bancada, entendeu? Se você fizer isso, você vai se ver de ponta cabeça. Mas se você chegar bem pertinho do espelho, você vai se ver maior. Lembra que a gente falou que a utilidade do espelho côncavo mais conhecida era de aumentar a imagem? A gente está vendo aqui pelos raios de hoje que não é a única, mas é que a gente mais utiliza pela questão da nossa distância como objetos em relação ao espelho. Tá? Se você traçar os raios fundamentais, objeto bem perto entre o foco e o vértice. Escolhi dois de novo. Vermelhinho, vem paralelo, saiu pelo foco. O outro que eu escolhi, vem pelo vértice e sai com o mesmo ângulo. Você percebe novamente, pessoal, que estes dois aqui refletidos, eles estão se espalhando. Mais uma vez estão se espalhando. Então você vai brincar com o prolongamento. Prolonga esses caras, eles vão se encontrar lá atrás do espelho. Tá? Então perceba, se está atrás do espelho, é uma imagem virtual, atrás do espelho. Perceba que tanto o objeto quanto a imagem, os dois estão apontando para cima. Não tem ninguém de ponta cabeça. Então é uma imagem direita. E perceba, obviamente, pelo tamanho, que é uma imagem maior do que o objeto. Virtual, direita e maior. Esse é o caso do espelho côncavo, quando o objeto está bem perto do espelho, entre o foco e o vértice. Tá bom? O que me perguntaram aqui? Mas vai ter imagem quando o objeto estiver no foco? Pessoal, você tem algumas opções para responder isso. Você pode falar, não se forma a imagem. Está certo. Se ele pedir a classificação dessa imagem, você tem que falar imagem imprópria. Tá? Mas o mais correto é dizer que não se forma a imagem. Eu não gosto muito de falar que a imagem se forma no infinito. Mas já apareceu em alguns autores, alguns livros, até questões de vestibulares, que usaram essa expressão. Tá? É mais uma questão assim meio que metafísica, mais assim de matemática para doido. Tá? Que retas paralelas se encontram no infinito. Isso é uma ideia. Tá? Ah, isso é por causa da visão, né, professor? Oi? Eles utilizam esse negócio de se encontrar no infinito por causa da nossa visão, que nem aquela estrada, quando a gente olha, a estrada é muito grande e o nosso olhar pensa que ela se encontra uma hora, não é? Tem a ver. Não, eu não vou dizer que não tem a ver. Tem relação, sim, né? Qualquer pessoa, toda vez que a gente fala infinito na matemática, na física, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque infinito, pessoal, ele não é um número, tá? Infinito é um conceito, tá? E no infinito algumas coisas ficam muito, muito divertidas, tá? Para você que vai para engenharia, matemática e física, quando você for calcular limites em matemática, tal, em cálculo, você vê que quando a coisa está perto do infinito, o negócio fica muito divertido, tá? É bem para quem está assistindo Dark, é tipo assim, tá? Então, a gente deixa isso para outro tópico, para outro dia, tá? Mas o mais correto é dizer que a imagem está imprópria, a imagem é imprópria ou não se forma a imagem, tá? O que mais que me chamaram aqui? Não entendi muito essa relação de quando ele está entre o vértice e o foco. A imagem se torna virtual? Sim, se torna virtual. Olha aqui, ó. O objeto é entre o foco e o vértice. Raios fundamentais. Vem paralelo, saiu pelo foco. Vermelhinho. Verdinho. Bateu no vértice e saiu com o mesmo ângulo. Você tem que olhar para esses dois aqui, ó, que são os refletidos. Perceba que eles estão se espalhando. Eles estão divergindo. Eles estão se afastando. Eles têm que se encontrar pelo prolongamento. Atrás do espelho. Então, esse é o único caso, olha só, esse é o único caso que tem de espelho côncavo que forma imagem virtual. Formou atrás do espelho. Os raios só vão se encontrar pelo prolongamento. Tá? É virtual, atrás do espelho, é direita, não está de ponta cabeça, e a imagem é claramente maior do que o objeto. Tá? Então, assim, pessoal, você quer decorar o 5? Tudo bem. Não quiser, tem que lembrar dos raios. Tá? Os dois caminhos dão certo. Tá?
mas não pode confundir. Se você escolher decorar, né, ou saber pelo menos a ordem lógica ali, as 3 primeiras são fáceis, né? Vai aproximando, aumenta de tamanho. Em cima do foco é imprópria, e perto do espelho, entre o foco e o vértice, é o espelho de maquiagem. É virtual direito maior. Dá para lembrar, mas os raios podem te ajudar, tá bom? Ô, professor, Terminar, então, pessoal. só Último uma slide de coisinha. hoje. Pode falar, Carlão. Então, a gente não tem um jeito meio que mais fácil para aprender isso, por causa que, tipo, pelo que eu percebi, isso, tudo que foi falado vai depender do objeto, a distância do objeto entre o foco, não vai? Tudo depende da distância do objeto até o espelho, eu concordo. Né? A relação entre É, qual ponto ele está, qual é a localização, depende mesmo. Né? A questão é assim, a gente tem que lembrar do primeiro caso. Né? Objeto lá longe, além do centro de curvatura, real, invertido e menor. Aproximei, eu aumento a imagem. Então, aproximei, cheguei em cima do centro, real, invertido é igual. Aproximei mais ainda, entre o centro e o foco, real, invertido e maior. Em cima do foco, não forma. Esse precisa lembrar, porque é o diferente, né? Em cima do foco não forma imagem imprópria. Entre o foco e o vértice é o caso do espelho de maquiagem, virtual, direito e maior. Então, assim, se lembrar os 3 primeiros, que tem uma ordem lógica, aproxima o objeto, aumenta a imagem, você já matou mais da metade dos casos, né? Mas, assim, eu sempre incentivo os meus alunos a lembrar dos raios, tá? Que o raio vai resolver todos os casos, né? O convexo eu estimulo a gente decorar porque ele só é um caso e ele é um atalho muito precioso para matar espelho convexo, né? Agora, alguns do côncavo, pessoal, de tanto que a gente for fazer, a gente vai acabar lembrando, tá? Mas, às vezes, os raios podem te ajudar a confirmar caso você esqueça. É essa a dica que eu dou, tá? Para fins de exercício. Para terminar, pessoal, gostaria que alguém, uma mente iluminada, me responda a seguinte pergunta. Alguém conseguiu formar vamos dizer assim, uma compra casada? Presta atenção na pergunta. Uma compra casada entre natureza e orientação da imagem? Como assim? Ser real ou ser virtual? Tem alguma relação com ser invertida e ser direita? Alguém percebeu isso nos desenhos que a gente fez? Seja do espelho plano, do convexo ou do côncavo? Tem alguma relação entre esses caras? Sim ou não? Hein? Alguém conseguiu perceber? Fala aí para mim quem percebeu. Não, por enquanto ninguém. Dando uma pensada aqui. Alguém chamou. Oi, pode falar. Não, tô dando uma pensada aqui, professor, antes de você responder. O que eu perguntei aqui, ó, respondendo o que me mandaram no chat, é assim, ó. Existe alguma relação, não entre os feixes, mas entre objeto e imagem? No que diz respeito assim. Se uma imagem é real, eu já sei qual é a orientação dela. Se uma imagem é virtual, eu já sei qual é a orientação dela. Se uma imagem é invertida, eu já sei qual é a natureza dela. Se uma imagem é direita, eu já sei qual é a natureza dela. Existe alguma relação entre natureza e orientação da imagem? Essa é a pergunta. Quem conseguiu perceber aí? Pelo que a gente viu, parece que tem, né, professor? Tipo assim, quando a gente viu lá a imagem que é virtual, né? Principalmente no convexo ali, ela não é invertida. Ou, por exemplo, quando a gente tem um espelho que é plano, ela não é invertida. A gente está vendo do jeito que é, só que é enantiomorfa, né? Enfim. Ok. Mas aí o contrário também... O contrário, né? É por aí, pessoal. É por aí. Eu vou passar de novo para você ver todos os desenhos que a gente fez. Só para você confirmar o que eu estou te falando. Olha aqui, ó. Se é virtual, é direita. Percebeu? Atrás do espelho é direita. Olha os outros casos aqui, ó. Se está na frente do espelho, é invertida. Se é real, é invertida. Volta os outros aqui, ó. Se está na frente do espelho, é invertida. Se é real, é invertida. Agora vai para o convexo. Se está atrás do espelho, é virtual, é direita. Espelho plano. Está atrás do espelho, é virtual e é direita. Então, pessoal, orientação e natureza são gêmeas siamesas. Não se separam. Toda, não existe exceção.
Toda imagem real é invertida. E o contrário também é válido. Toda imagem invertida é também real, é compra casada. Se é real, é invertida. Se é invertida, é real. Sempre. O contrário também é válido. Toda imagem virtual é direita. E toda imagem direita é virtual. Pessoal, isso aqui pode parecer inocente, mas semana que vem, quando a gente for ver equação de Gauss, para resolver distâncias, equação do aumento linear, essas ideias aqui, elas precisam estar fixas na sua cacholinha, no seu coração. Toda imagem real é invertida, toda imagem invertida é real. Toda virtual é direita, toda direita é virtual. Isso nunca muda. Para nenhum espelho, nem plano, nem esférico, nem para lente. Tá bom? Isso sempre vai ser válido. Guardem isso. Isso é fundamental para a gente. Toda vez que você ler que existe uma imagem real, pessoal, você já sabe que é uma imagem de espelho côncavo, né? Porque plano só dá imagem virtual e convexo só dá virtual. O côncavo dá real e virtual. Mas a imagem real só é formada pelo espelho côncavo. Isso também pode te ajudar a resolver exercícios. Tá? E um outro detalhe importante também. Apenas imagens que são reais são essas que podem ser projetadas em uma tela, em um anteparo, em uma parede. Então, a ideia da câmera escura, pessoal, que a gente viu, a imagem está sendo projetada lá no filme de revelação, né? E a gente viu que a imagem ela é invertida. Se ela é invertida, ela é real. O nosso olho, a gente viu que a imagem ela fica de ponta cabeça. Não viu, a gente vai comentar, né? Mas eu comentei com você que ela fica de ponta cabeça. Então, ela é invertida. Se ela é invertida, ela é real. Se ela é real, ela pode ser projetada. Apenas imagens reais podem ser projetadas. Então, o que você conclui comigo? Que os filmes que a gente vê no cinema, originalmente, quando eles são lançados através da lente ali da câmera, eles estão de ponta cabeça. Porque eles estão sendo projetados. Se é projetado, é real. Se é real, é invertido. Só que daí eu tenho que colocar uma outra lente para fazer uma correção dessa imagem e ela ficar invertida da invertida. Ela voltar a ser direita. Tá? Então, se não tivesse uma outra lente ali na questão do projetor de filme, a gente ia ver tudo de ponta cabeça. Porque, originalmente, se é projetado, é real. Se é real, é invertido. Tá? Pessoal, estas 6 propriedades resolvem até problema de família, hein? Cuidado com isso. Precisamos guardar essa ideia. Tá bom? Beleza, emojis de cabeça explodindo. Show de bola. Gosto disso. Pessoal, por hoje é isso. Tá bom? Aula densa, bastante coisa importante. Pega esse slide que está na aula de terça-feira, anota com calma, faz os desenhos, porque semana que vem, meu filho, a gente vai fazer continha. Estudo analítico das imagens, equação de Gauss, o bagulho vai ficar mais louco ainda. Tá bom? Mas é isso, pessoal. Tá feito. Tá bom? Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Qualquer coisa, dá um toque aí pelo e-mail. Mesmo à distância, a gente está unido. Tá bom? Beijão no coração de vocês. Valeu, professor. Fiquem Até mais. com Deus. Se Valeu. cuidem. E hashtag S2. Tamo junto. Saudadinhas de vocês. Tá bom, gente? Valeu. Tchau, professor. Falou, abração, gente. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau.